A história inspiradora e empreendedora que eu vou contar hoje tem a ver exclusivamente com a minha maneira de ver o mundo, com meus olhares, com o lugar de onde eu olho isso e como que eu enxergo a dinâmica das coisas, né? E ela tem tudo a ver com o que vai acontecer hoje na vida dele e ao mesmo tempo nada a ver com isso. Quem é ele, né? O Paulista, o Douglas, do Rodas Eventos, ou como cada um chama, um cara que começou esse caminho e de uma maneira muito doida, e eu vou falar sobre isso. E hoje eu vejo o Paulista sendo reconhecido em vários estados, no mundo inteiro, nessa comunidade da capoeira, pelo trabalho que ele vem fazendo há 8 anos. E, bom, eu conheço o Paulista acho que um pouco antes disso, das rodas de capoeira, um garoto que curtia, como muitos, né, curtia jogar capoeira e treinar e momentos ali se testar e, enfim, trajetória como todos nós. Só que num determinado momento, aquele capoeirista ali sentiu um comichão por dentro, imagino eu, isso aqui como eu falei, nunca perguntei para ele, sentiu um comichão por dentro e saiu uma vontade, um propósito de começar a entregar uma informação que não existia até aquele momento no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ou em outros estados, né, estou falando por aqui, a gente, como capoeirista, precisa estar antenado, sempre precisou estar antenado às rodas, enfim, aos eventos. E sempre foi um desafio conseguir consolidar essas informações, né? Os mestres mais velhos certamente tinham que usar a memória o tempo inteiro e saber ali, também provavelmente tinha menos rodas e tal, mas com o avançar das coisas, né, tanto aumentou a quantidade de número de capoeiristas no Brasil e no mundo, quanto a quantidade de eventos e rodas, e aí se colocou um desafio. O desafio foi posto. Como que a gente fica sabendo e pode escolher melhor ou pode se organizar melhor? E aí aquele menino que, suponho eu, começou como tantos outros, ele teve uma sacada. Ele falou, bom, vou começar a resolver essa questão, talvez não dessa maneira, certamente não dessa maneira tão programada, tão planejada, mas, enfim, não deixou de ser isso. Ele identificou um problema e ele construiu uma solução. Aí eu vou voltar lá atrás. Quando o Paulista começou a fazer essa disseminação dessa informação, né, que era o quê? Onde tem rodas e eventos para a gente poder se organizar melhor e que não colidam também eventos um com o outro, rodas um com o outro. Então, havia um serviço prestado ali à comunidade. Eu sempre vi dessa maneira. E por esse motivo que quando lá no início ele mandava aquelas planilhas de Excel, atualizava as planilhas de Excel e aí mandava na época não era WhatsApp, porque há 8 anos atrás não era WhatsApp, eu não me lembro muito bem como é que era a atualização, mas ele, sei lá, usava as mídias sociais e tal, e ele atualizava, não sei se diariamente ou semanalmente aquela informação, né? Certamente semanalmente, mas vamos pensar aqui. Penso eu aqui com os meus botões. Pô, o cara estava lá 8 anos atrás, tinha que atualizar as novas informações que chegaram. Eu nunca nem perguntei para ele, depois a gente pode perguntar como é que ele ficava sabendo, né, daquelas informações pulverizadas, e aí ia lá, ligava o computador, fico imaginando eu, né? Ligou o computador, aí, pô, roda, vou atualizar aquele negócio. Aí, caramba, o mouse não funciona, pelo amor de Deus, o que aconteceu com o mouse? Vai lá atrás para mexer no mouse, aí esbarrou na tomada e desligou o computador. Aí liga o computador de novo, aí roda, e bom, beleza, consegui botar o mouse para funcionar, abre o Excel roda. Era assim que era, né? Era assim para mim, era assim para ele também. Aí, pô, abriu o Excel, aí daqui a pouco o Paulista começava lá, né? Eu ficava imaginando lá, digitando, para salvar aquela planilha e mandar aquela informação para um monte de gente que faria uso dessa informação. Era um processo que ele tinha que viver ali. Tinha dia que o computador devia ligar direto, tinha dia que ser bem pior do que isso. Então, na média, ele teve que trabalhar para colocar essa informação a serviço da comunidade toda. Eu sempre pensava isso, né? Falava, porra, isso aqui dá trabalho, porque naquele momento eu trabalhava muito em planilha de Excel, enfim, enfrentava esse tipo de tema e eu tinha certeza que aquilo ali dava trabalho. Aquele momento ali era pura generosidade dele, né? Era puro servir, né? E eu sempre admirei muito isso. De lá para cá, tudo mudou e hoje ele tem, bom, já tem tempo, ele tem um aplicativo, o aplicativo
ainda tem desafios de rodar no iOS, que eu já falei com ele 500 vezes sobre isso. Inclusive eu quis ser sócio dele num determinado momento, ofereci, ele negou da gente ser sócio, porque eu via que tinha muito avanço a se fazer com a ideia, com o propósito que ele tinha tido ali, muito bacana de oferecer e trabalhar por uma informação de qualidade no tempo certo, no timing certo e podendo fazer com que essa comunidade toda fosse se organizando. Como eu falei, de lá para cá já tem aplicativo, já tem aba de roda, já tem aba de evento, tem aba de competição, e aí já tem vários grupos de WhatsApp, enfim, tudo mudou na tecnologia. Uma pessoa inteligente como ele é, que quando o menino teve uma sacada, talvez ele não tenha nem consciência disso tudo. Talvez se ele for estudar, ele falou que vai começar a estudar propaganda e marketing, eu bato palmas aqui para ele, eu acho que esse é o caminho. Quando começar a lapidar uma série de técnicas, uma série de ferramentas, ele vai ver o caminho incrível e inspirador que ele fez ao longo desses 8 anos e vem fazendo. E, obviamente, você vê que ele está sempre olhando adiante, então buscando melhorar, buscando alcançar os seus propósitos. Quando alcança suas metas, joga a pedrinha lá para frente de novo para continuar caminhando. É nesse caminho que na roda ele fez também, mas que fora a gente é exigido o tempo inteiro como empreendedor, como incentivador, como um promotor de alguma novidade, né? Coragem, resiliência, paciência. Eu reconheço essas 3 características rapidinho no Paulista, né? Já vi o Paulista precisar de coragem para manter a posição dele sobre determinadas questões em determinados momentos. Lá naquele grupo Rodas e Eventos, ele sempre teve uma posição muito firme, muito clara sobre quais são as regras e tal, e para isso precisa ter coragem. Já vi o Paulista precisar recuar e poder manobrar determinadas situações para continuar na direção que ele queria. Então, sempre vi uma resiliência muito grande, uma humildade muito grande nele, e eu admiro muito essas características nele, né? Ele uma consistência muito grande também, né? Ou seja, tem dia que levanta e está com problema, não está com vontade de atualizar a planilha, mas atualizava a planilha. Uma disciplina muito grande sobre o seu propósito. Eu reconheço todas essas características rapidamente nele, e é por isso que eu admiro muito a trajetória do Paulista, desses 8 anos de aplicativo de rodas e eventos, que começava com essa planilha lá. Tudo começa de algum jeito, e nessa história eu conheci um paulista dentro da roda e um paulista fora da roda. Admiro os dois e fico muito feliz de estar nessa caminhada com o Paulista. Hoje ele é parceiro oficial do VMB como mídia, e isso também é resultado do trabalho dele, e de eu reconhecer toda essa história de sucesso, toda essa história empreendedora que tanto já me inspirou em momentos. Ele nem sabe, mas eu já pensei várias vezes nele em momentos em que eu precisava para mim, né? Então eu mando aqui um abraço grande para ele. Hoje ele vai ganhar uma nova graduação, e isso é importante na vida e na carreira de todos os capoeiristas. Graduação não é o mais importante, mas graduação também é importante. A gente vai se sentindo avançando, vai se sentindo progredindo, e hoje ele vai ganhar uma nova graduação, e eu dou os parabéns para ele por essa graduação. Mas o que eu quero dizer é que muitas pessoas já ganharam essa graduação ao longo da vida, mas Paulista, que fez o Rodas e Eventos com essa graduação, aí só tem um, e é isso que faz dele também tão especial. Lógico que cada um tem suas histórias especiais, mas eu estou contando a dele. Ele é único nessa questão, é um capoeirista que se colocou a serviço da sua comunidade, e por esse motivo eu faço um reconhecimento aqui tanto para o capoeirista quanto para o empreendedor, para o servidor que não joga a toalha em momento nenhum. Meu irmão, obrigado por tudo. Eu já usei muito os teus serviços, vou continuar usando, sou um torcedor teu, e vamos junto, tá bom? Porque eu acredito demais nesse teu caminho, nas tuas características, e acho que você tem que inspirar ainda muitas pessoas das novas gerações, e talvez até das antigas também. Um abraço, meu irmão, tá com tudo.